Então vamos continuar aqui com a nossa sexta aula do mini curso de planilhas. Na aula anterior abordamos a utilização de fórmulas numéricas. Agora eu vou ensinar a utilização de fórmulas condicionais. Nesse caso aqui eu vou adicionar uma coluna à esquerda, nesse trabalhar. Eu vou copiar essa coluna aqui, Ctrl C, e colar aqui ao lado, Ctrl V. Com o Ctrl V eu vou manter a formatação, como ele manteve a borda aqui, porém ele mantém a fórmula, né? No caso, se eu voltar e dar um Ctrl Shift V, ele vai colar sem a formatação da borda, porém sim a fórmula. Nesse caso aqui, acho que faria sentido dar o Ctrl V simples. Aí para retirar essa borda, nós selecionamos essas células e viemos em borda. E aqui nesse caso nós vai pintar essa borda com uma linha tracejada. Então vamos selecionar o tracejado, borda direita e pronto. E aqui no caso faltou a borda simples, né? Vemos em borda simples, pintar à direita e pronto. E aqui ele manteve, mas ele está pegando as células erradas. Aqui no caso do B4 ao D4. Pegar do C4 ao E4 no caso, né? C ao E. Pronto, agora ficou justo. E no fim, faria mais sentido dar o Ctrl Shift V no caso logo, né? Colocar a fórmula aqui, igual média, C4, E4. Pronto, acho que isso aí iria novamente mais rápido do que para ajustar as bordas, né? Então vamos ajustar a borda de baixo, como sempre ela desajusta. E pronto. E agora eu vou excluir essa coluna para nós trabalharmos com a fórmula condicional. E qual que é a ideia aqui então? Eu vou colocar o resultado, no caso se o aluno for aprovado ou reprovado. Então vamos utilizar a fórmula C igual C. No caso eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em inserir função, procurar pela fórmula C, lógica C, aqui. Repare que aqui ele já explica todas as fórmulas. No caso, se você não souber a fórmula, você pode procurar lá nas funções. E se você não saber como utilizá-las, você pode pressionar o ponto de interrogação aqui na lateral, que ele vai te explicar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui. Aqui eu montei essa tabelinha aqui só para explicar, né? Qual que é a condição a ser avaliada? Isso fará parte do nosso primeiro parâmetro antes do ponto e vírgula da fórmula C. No caso aqui está a expressão lógica, porque uma expressão pode ser um conjunto de condições, né? Que ele vai avaliar o resultado final desse conjunto de condição, aí qual a ação que será tomada. No caso, qual que é a nossa condição? Aqui nós queremos saber se a nota do aluno é maior ou igual a 7,5. Tem que ser no mínimo 7,5 para esse aluno ser aprovado. Meio rígido no caso essa escola, né? Mas tudo bem. Então aqui, qual que é a nossa condição que vai ser avaliada? Nota, no caso a média, média final maior ou igual a 7,5. Onde que temos o valor da média? Aqui na nossa célula, nesse caso F4. Então eu vou colocar aqui F4, opa, aqui em cima no caso, né? F4, ó, vejamos que eles colocaram mais exemplos aqui, né? Também você pode analisar para estudar a fórmula. F4 é maior ou igual a 7,5. Então, o maior nós temos o símbolo de maior ou igual. Aí colocamos o valor 7,5. Pronto, essa condição será o primeiro parâmetro da nossa fórmula. Aqui, ponto, vírgula, e agora pulamos para o segundo, que o valor ser verdadeiro. No caso, qual ação que vai ser tomada caso a condição avaliada for considerado verdadeiro? No caso, como 8,17 é maior ou igual a 7,5, então será tomada essa segundo parâmetro aqui. E qual que será? Vamos colocar aprovado. Sempre quando vamos adicionar um valor de texto para uma célula, colocamos entre parênteses. No caso aqui, aprovado. Agora vamos colocar o nosso segundo parâmetro, ou terceiro parâmetro no caso, né? Ponto e vírgula novamente, valor ser falso, né? Qual é a ação que vai ser tomada caso a condição que foi avaliada por falso? Vamos colocar aluno reprovado. Reprovado. Aqui, pronto, damos um Enter. Ó, ele já sugeriu o preenchimento automático. Damos um OK e pronto, ele definiu qual aluno foi aprovado ou reprovado com base no valor da média. Ó. 7,17 é menor que 7,5. 9 é maior, aprovado. 6,50 é menor, reprovado. 7,5 é igual
aprovado. Então aqui eu vou ajustar a borda novamente, né? O exemplo aqui que eu posso demonstrar é que essa condição aqui tem duas formas de você avaliar ela, né? Nota maior ou igual a 7,5. Você pode também avaliar o caso nota menor que 7,5. Só que aqui você vai trocar daí a ordem dos parâmetros, no caso. Se a nota for menor que 7,5, então vamos colocar que o aluno for, caso essa condição seja verdadeira, ou seja, a condição cumpriu que a nota é menor que 7,5. Então, nesse caso, o aluno vai ser reprovado. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar esse aqui, colocar aqui. Eu vou copiar esse aqui, colar aqui. Pronto, ignore isso aqui. E agora ficou, se nota menor que 7,5, ação caso atingiu essa condição, reprovado. Ação caso for falsa, ou seja, a nota do aluno é igual ou maior a 7,5, aluno aprovado. Então vamos vir para cá, colocar nota menor. Ó, se eu dar o Enter, pode ver que ele vai avaliar errado. Ó, o aluno que está com a nota, com a média que era para ser aprovado, ele foi reprovado. Por quê? Porque temos que inverter a ordem dos parâmetros. Aqui Ctrl C, no caso, eu vou colar aqui na frente, só como um auxiliar, né, para fazer a mudança. Aí eu vou copiar o reprovado, apagar aqui e colar aqui. Pronto, alteramos a ordem. E agora ele voltou com o resultado correto, né? Nota maior que a média mínima, aprovado. Nota menor que a média mínima, reprovado. Enfim, eu vou ajustar aqui essa borda novamente, colocar embaixo. Deixa eu apagar esse aqui. Como eu já demonstrei, eu posso selecionar todo esse intervalo aqui. Eu venho em formatar, limpar formatação. Ele vai excluir a formatação das bordas. Eu não delete para excluir os valores. Então aqui nós trabalhamos com fórmulas condicionais, no caso lógica, né? Mas tem diversas outras formas lógicas para você analisar. Eu vou dar um exemplo rápido aqui só de como funciona o switch, que é um conjunto, como se fosse um conjunto de fórmulas C. Eu vou vir aqui em lógica, switch. Aqui, ó, você vai colocar a expressão avaliada e você vai colocar o resultado para diversos casos ou padrões, né? Uma outra fórmula mais complexa, baseada no C, que você pode dar uma analisada posteriormente para saber onde precisa usar. Deixa eu apagar aqui. Enfim, agora eu vou demonstrar então como você pode trabalhar a formatação de células com base em condição. É semelhante ao utilizado aqui, é o mesmo modo de operação, né? Então vou selecionar essa célula e em formatar, formatação condicional. E aqui eu vou definir uma regra para formatar essa célula com base nessa regra. Aqui eu vou definir um intervalo de G4 a G8. Depois você poderia também arrastar lá e valer da mesma forma. Eu vou definir um intervalo aqui. E qual que é a regra? Formatar célula C. Aqui eu vou, no caso, estamos trabalhando com texto, né? Então o texto contém, e aqui eu vou colocar uma expressão. Se ele contém aprovado, então a formatação será a seguinte. Eu posso colocar essas formatação aqui disponíveis, né? Eu vou colocar uma cor. Se aprovado, cor verde. Concluído. E aqui adicionar outra regra, de novo, de G4 a G8. Formatar células sim. O texto contém só o RE ele já reconheceria, né? Os reprovados são os únicos que têm essas combinação de caracteres RE. Mas eu vou colocar reprovado por completo. Reprovado. E formatar da cor vermelha. Concluído. Pronto, a formatação condicional é simples dessa forma. E aqui você tem um leque de possibilidades de formatação da sua planilha com base nessas regras. Então, novamente, para a aula não se estender muito, eu vou interromper ela aqui e nós continuamos na seguinte.